Você sabia que uma das primeiras estudiosas a abordar o autismo de maneira científica foi uma mulher incrível, mas sua contribuição para a ciência foi apagada da história? O nome dela é Grunia Sukareva. Hoje vamos contar a história dela, seus estudos pioneiros e como ela foi esquecida, mesmo sendo uma figura essencial na compreensão do autismo. Grunia Sukareva foi uma psiquiatra e psicóloga russa nascida em 1891, em Kiev, sendo de uma família de origem judia. Entre 1917 e 1921, ela trabalhou num hospital psiquiátrico em Kiev. A partir de 1921, ela trabalhou em Moscou e de 1933 a 1935 liderou o departamento de psiquiatria da Universidade de Kharkiv. Em 1935, ela fundou a Faculdade de Psiquiatria Pediátrica no Instituto Central de Educação Médica de Pós-Graduação. Em 1938, ela liderou uma clínica de psicose infantil no Ministério da Agricultura e Alimentação da Rússia. E por muitos anos ela trabalhou como conselheira e líder do Hospital Psiquiátrico de Kashenko, em Moscou. Na década de 1940, ela desenvolveu pesquisas fundamentais sobre o autismo. Nesse período, o mundo ainda estava começando a entender os transtornos neurológicos. Sukareva tinha uma visão única sobre o comportamento humano, muito à frente de seu tempo. Ela foi uma das primeiras a sugerir que o autismo era um transtorno do desenvolvimento cerebral, e não simplesmente um distúrbio emocional ou psicológico, como muitos acreditavam. Durante seus estudos, ela observou crianças com comportamentos que hoje associamos ao autismo, como dificuldades em se comunicar, interações sociais limitadas e padrões repetitivos de comportamento. Ela os descreveu de forma detalhada, identificando essas características como algo mais complexo do que apenas um distúrbio de conduta. Ela estudou crianças autistas e as descreveu de uma forma muito parecida à descrição moderna do autismo no DSM-5 de 2013. Também ajudou a abrir escolas para crianças autistas, onde elas participavam de diversas atividades, como ginástica, desenho e marcenaria. Normalmente, é atribuída a Leo Kanner a descoberta do autismo. Oficialmente, ele é descrito como quem primeiro diagnosticou uma pessoa com autismo, que até então era visto como um subgrupo da esquizofrenia. Isso em 1943. Seguido de Hans Asperger, o primeiro a descrever um tipo diferente, entre aspas, do autismo clássico, descrito por Kanner. Isso em 1944. Hoje em dia, tudo está dentro do transtorno do espectro autista. E a antigamente chamada síndrome de Asperger seria, grosso modo, o autismo de nível 1 hoje. Por esse motivo não se usa mais o termo síndrome de Asperger. Agora tudo é autismo. E isso sem mencionar o envolvimento de Hans Asperger com o partido nazista, Esse é outro motivo pelo qual alguns evitam usar o nome dele hoje em dia. Enfim, quem quiser detalhes sobre tudo isso, já tem um vídeo aqui no canal sobre a história do autismo, que eu recomendo muitíssimo que vejam. Eu vou deixar ele no card aqui em cima. Mas o que me chamou a atenção naquele vídeo que eu fiz foi o comentário de um inscrito, justamente falando sobre a Grunia Sukareva, a qual eu não menciono naquele vídeo, porque, de fato, eu não conhecia ela, nunca tinha ouvido esse nome. Assim como muita gente que estuda sobre o assunto, e agora a gente vai entender o porquê. Grunia Sukareva foi a primeira pessoa a publicar uma descrição detalhada dos traços autistas em 1925, muito antes do Leo Kanner e do Hans Asperger. O artigo original estava escrito em russo e foi publicado em alemão um ano depois, e traduzido para a língua inglesa somente em 1996 por Sula Wolf.
Entre 1926 e 1927, Sukareva descreveu 6 meninos e 5 meninas, como tendo o que hoje é considerado o autismo. Esses pacientes são alguns dos primeiros a serem identificados com o transtorno. Os pacientes, embora anônimos, foram descritos da seguinte forma: um garoto de 12 anos que aprendeu a ler sozinho aos 5 anos. Ele era fisicamente desajeitado e preferia conversar com adultos em vez de crianças, e era muito interessado em filosofia. Depois, um violinista talentoso com dificuldades sociais. Uma criança com memória excepcional para números, mas dificuldade em decorar rostos. E uma criança que tinha amigos imaginários que viviam numa lareira. Inicialmente, ela usou o termo psicopatia esquizoide. Esquizoide que significa excêntrico na época. Posteriormente, substituído por psicopatia autista, para descrever o quadro clínico do autismo, o mesmo termo que foi usado pelo Hans Asperger, que, assim como o Leo Kanner, publicou seu trabalho 2 décadas depois dela, que infelizmente, apesar de ser a pioneira em estudos no assunto, ficou desapercebida. Como a investigação sobre o autismo de Sukareva foi traduzida e publicada em revistas de língua alemã, 1 ano após a sua publicação nacional em russo, não existia nenhuma barreira ao acesso a esses materiais por parte do Asperger e do Kanner. O Kanner, inclusive, chegou até a citar uma publicação dela de 1932 em artigos dele, publicados em 49 e 62. Mas mesmo assim, isso passou despercebido por muito tempo, até porque ele não apontou ela necessariamente como a pioneira. Agora, quanto ao Hans Asperger, não se tem um consenso ainda entre estudiosos sobre qual foi o motivo dele não citar ela no trabalho dele, embora o mais provável seja porque ela era judia e ele era filiado ao partido nazista. Então preferiu não dar os créditos e colocar como uma descoberta própria dele, fazendo assim com que eles até hoje sejam lembrados e ela não. Embora a descrição dela seja muito mais precisa. Ela descreveu que o autismo não é uma doença emocional, mas sim um transtorno neuropsiquiátrico que afeta a forma como a criança percebe e se relaciona com o mundo. Ela usou esse conceito para construir uma teoria muito mais robusta sobre o autismo, ligando ele ao desenvolvimento do sistema nervoso com foco nas disfunções cerebrais, que afetavam a capacidade da criança de se conectar com outras pessoas e o ambiente ao seu redor. Claro que apenas o fato dela meio que ter sido ignorada pelos dois por si só não explica como ela ficou tão apagada na história da psicologia e da psiquiatria. Mas outros motivos é que a sua teoria não foi bem recebida na União Soviética na época, e também ela se via em um ambiente acadêmico dominado por outros cientistas que tinham visões bem diferentes, e errôneas, é claro, sobre o autismo. Para piorar, o regime soviético, sob a liderança do Stalin, estava muito focado em outras questões políticas e ideológicas, o que fez com que as descobertas dela não fossem priorizadas e assim ficassem em segundo plano por décadas. Felizmente, hoje estamos começando a ver um renascimento do interesse pela obra de Grunia Sukareva. Pesquisadores e estudiosos começaram a redescobrir as suas publicações e reconhecer a sua importância para o entendimento do autismo. E por mais que tenha demorado, ela começou a ganhar o reconhecimento que merece por sua contribuição única e essencial. Outras coisas nas quais ela foi pioneira foi na utilização do método da sugestão e por lutar pelos direitos das crianças, afirmando que crianças difíceis não deveriam ser encaminhadas para prisões, mas sim para instituições médicas. Por ordem do Departamento de Saúde de Moscou, o Centro Científico e Prático de Moscou de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes
recebeu o nome de G. Sukareva em sua homenagem. O centro é a principal instituição médica especializada no tratamento de estados suicidas em crianças e adolescentes menores de 18 anos. A história de Gruna Sukareva é uma daquelas histórias que merecem ser contadas e lembradas. Ela foi uma verdadeira pioneira e sua pesquisa foi fundamental para moldar o entendimento contemporâneo do autismo. Ao resgatar figuras como ela, estamos não apenas corrigindo um erro histórico, mas também celebrando as mulheres que desempenharam papéis cruciais na ciência, mas que muitas vezes foram esquecidas. E, bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes como essa. Até o próximo vídeo. Gratidão.